ao nosso Antônio Vieira, aos mestres de luz, grande força geradora do universo. Agradecemos ao Mestre Jesus e a todos os seres de luz a oportunidade de, neste momento, elevarmos o pensamento às dimensões superiores da espiritualidade e, conectados aos amigos astrais, sermos um polo de atração das forças do bem, com o objetivo de envolver em vibrações de amor e luz todos os nossos irmãos em essência. Como parte da fonte criadora, buscamos alento nas energias provenientes das esferas superiores, a fim de continuarmos com valor e coragem no caminho do bem e de regresso ao seio da inteligência universal. Ao nosso presidente astral, José do Patrocínio, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Por determinação do nosso presidente astral José do Patrocínio, está aberta a reunião. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos,
reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Concentrem-se todos bem. Quando é que o mundo vai fazer parar esta guerra? Eles agora querem acabar com todos os hospitais. Meu Deus, antigamente tudo isso era respeitado, agora são os primeiros a serem destruídos. Não sei o que posso fazer. O que podemos fazer
é o que estamos realizando neste exato momento. Elevarmos nosso pensamento às forças do bem, irradiarmos vibrações superiores para nossos irmãos em essência e confiarmos de verdade no astral superior. E, enquanto isso, realizarmos nossa reforma íntima. Como fazemos isso? Voltando os nossos olhos para nós mesmos, olhando profundamente para dentro de nós, buscando o nosso melhor e não fechando os olhos para as nossas imperfeições. Pelo contrário, observando-as de fato e eliminando-as com respeito, paciência, tolerância. Somos espíritos encarnados em evolução. Estamos vivendo, experienciando, cada um seu grau de espiritualidade. Uns têm um grau de espiritualidade mais alto, outros nem tanto. Mas todos nós, se não tomarmos o devido cuidado, o autocuidado, podemos incorrer em erros gravíssimos. O melhor é sempre, como o astral superior diz nas suas doutrinações, olhar para dentro de si, fazer a reforma íntima, porque a partida é sempre de dentro para fora. Esses nossos irmãos em essência, que estão fazendo todas essas atrocidades, só estão externando o que existe dentro deles. Tudo o que eles alimentam de negativo, porque um espírito em paz não quer guerra com ninguém, não leva a infelicidade, a fome, a sede, a violência a ninguém. Porque o espírito em paz consigo mesmo transborda ao seu redor, de todo o seu campo de energia humano, a felicidade que irradia dentro dele. Então, vamos todos nós vibrarmos todos os dias numa corrente positiva e superior para eliminarmos este mal que começa principalmente com obsessores, espíritos desencarnados, mas estes espíritos só conseguem esse campo de ação porque existem encarnados que lhes dão guarida, que lhes dão total apoio vibratório e pensam e vibram na mesma sintonia, têm o mesmo padrão vibratório, ou seja, são encarnados a serviço de espíritos obsessores. Então vamos todos nós vibrarmos na corrente do bem, confiarmos nas forças superiores, porque a corrente do bem é muito maior que a corrente do mal. Há muito mais seres de luz no universo do que seres das sombras. Tudo tem uma razão de ser e tudo também tem um começo, meio e fim, principalmente o mal, que se esgota por si só. Mas a humanidade necessita
das nossas irradiações. E cada um de nós, sim, precisa fazer com que a paz venha primeiro, nasça primeiro de dentro de cada um de nós. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Sinto-me iluminada e com essas luzes eu quero partir. E pode ter certeza que com elas partirá. É sempre uma felicidade para nós quando ouvimos depoimentos como este. São espíritos que cumpriram com suas obrigações, deveres espirituais enquanto encarnados, passaram por todas as dificuldades, os altos e baixos da vida, mas não se entregaram às correntes negativas, às tristezas da vida. Sempre procuraram elevar o seu padrão vibratório, independentemente da religião que professaram, enquanto estiveram encarnados. Então, parta sim com estas luzes que lhe envolvem. Parta com o astral superior. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Não adianta, por mais que eu faça algo para perturbar, eu não consigo. E você deve se sentir feliz por tentar perturbar e não conseguir. Que bom que você não consegue, porque é bom para você e bom para quem você está tentando perturbar, porque demonstra que a pessoa, a família, de fato, né? A família que você quer perturbar, está com um padrão vibratório elevado, está sintonizada com o astral superior, cumprindo com seus deveres materiais e espirituais, estão todos harmonizados espiritualmente. Isso é muito bom. E é bom para você porque você encontrou a sua primeira muralha. Porque chega uma hora que ocorre isso com os obsessores que gostam de levar a infelicidade que está dentro deles para os seus irmãos em essência, sejam encarnados e até os desencarnados mais incautos. Você encontrou sua primeira muralha e perdeu. E é bom porque você foi imediatamente acolhido pelas luzes dos espíritos que protegem vibratoriamente aquela família
e foi trazido a estas correntes para dar esse depoimento. E está tendo a oportunidade de ouvir as nossas palavras para se conscientizar dos seus erros e repará-los de verdade. Você será encaminhado agora pelos amigos espirituais para a dimensão espiritual mais apropriada às suas condições psíquicas, e lá você terá muito mais condições de entender o quão bom foi perder essa batalha. Siga com os guardiões da luz. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Eu preciso avisar aquela mulher que a amante do marido dela está tramando a sua morte. E ela não merece. Eu acompanho ela e vejo que ela é uma boa mulher e não merece essa ingratidão. Não se preocupe, porque essa amante não fará nada. Tudo foi cortado. O mal foi cortado pela raiz. E talvez até esse caso, esse relacionamento extraconjugal também seja cortado pela raiz. Ela não tem coração, não tem. Ela vai fazer todo o possível. Não vai, não. Ela ia fazer, não vai mais. A partir do momento que até você, que se sentia protetor da esposa, né, da oficial, da mulher oficial, da esposa, até você foi acolhido pelas forças superiores, aquela falange... Eu não queria o mal dela, não. Sim, por isso que eu usei a palavra proteção, porque nós aqui observamos a aura dos espíritos, sabemos quando eles estão falando a verdade, quando eles estão falando mentira, quando eles estão debochando. Os mestres e guardiões mostram para nós. Você não queria o mal, você queria o bem, você era uma espécie de protetor. Mas veja bem, que proteção você dava? Que tipo de proteção? Você não conseguiu segurar o livre-arbítrio do marido dela, impedindo de ter um relacionamento extraconjugal. Você também não estava conseguindo segurar as artimanhas da suposta amante, que já estava tramando tudo. Isso é verdade. Pois é. Sabe por quê que você não estava conseguindo? Porque por mais boas intenções e até ligações de outras vidas que você tenha com o espírito dela, por isso que quando você desencarnou, você ficou preso a ela, se sentindo uma espécie de protetor da esposa que eu estou falando, você é um espírito desencarnado que deveria ter, assim que desencarnou, partido
para a sua dimensão espiritual. Você está no erro, na transgressão espiritual aí. Você não é um guardião da luz, não é um espírito intermediário a serviço do astral superior, não é um mestre ascenso, não é um espírito que passou de uma certa forma, porque há várias formas de ser o intermediário do astral superior, e até um guardião da luz, dependendo do grau de espiritualidade. Você não passou pelo crivo dos mestres ascensos e até dos guardiões da luz para se tornar um espírito com capacidades de ajudar os seus irmãos em essência, tanto encarnados quanto os desencarnados. Essa é a realidade. Eu estou reconhecendo isso. Eu estou reconhecendo. E isso é ótimo, é excelente que nós estamos muito felizes mesmo por você reconhecer. É muito bom, isso é gratificante de verdade ouvir isto de um irmão em essência que é trazido para cá. Então, você, querendo ou não, todos os esforços que você fazia, sem querer, acabava piorando. Porque você tentava ajudá-la, não tinha corrente para isso, então vocês trocavam ali uma energia fluídica, uma energia pesada, porque ela ficava nervosa, mediante diversas situações, ficava mais nervosa ainda, destemperada, porque você tentava ajudá-la e não conseguia, então você passava para ela, transmitia para a esposa todo o seu desânimo, toda a sua desinformação também a respeito de como realizar determinadas atividades e a sua frustração em não conseguir ajudá-lo. Então, ficavam ali trocando energias de baixa vibração espiritual. Enquanto isso, as falanges obsessoras que estavam lá com a amante cresciam em força para que ela realizasse o ato de violência contra a esposa do amante dela. Mas não se preocupe, porque eles também foram arrebatados. E, inclusive, quando passaram pelas correntes, você ficou, eles já foram encaminhados de tão pesados que eles eram. Porque era uma corrente de obsessores de todo tipo, de assassinos que puderam ser quando encarnados. Nem tinham condições sequer se manifestar. Então, não se preocupe que ela agora vai ficar bem, porque os mestres, os amigos espirituais do Nova Era, o astral superior, como um todo, que cuida do bem, vai irradiar aquela que você protegia, achava que protegia, acreditava. Irradiar mesmo, limpando todo o corpo fluídico dela, reanimando-a para a vida. E o marido também será trabalhado, será irradiado, não se preocupe. E a amante, deixe por conta dos guardiões da luz. Eles sabem como tratar pessoas, como você disse, sem coração. Eles sabem lidar com esses espíritos que não têm amor próprio, e quem não tem amor por si, não tem amor por ninguém. Então, siga com as forças superiores, porque tudo está sendo minuciosamente posto no seu devido lugar. Está tudo sendo organizado. Vá em paz. Confie no astral superior.
Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência, que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. Concentrem-se todos bem. O ser humano não precisaria passar por tantas agruras neste mundo se usasse um pouco mais do raciocínio e se usasse as ferramentas que trouxeram para viver neste mundo. Mas, infelizmente, a grande maioria só aprende quando a lei de causa e efeito se faz valer. E não pensem, meus amigos, que esta lei é uma lei que castiga. Não é castigo. É apenas para que o ser humano possa experimentar da situação que ele fez o seu semelhante passar. E isto é um bem maior que essa lei proporciona. Porque ficará em seu acervo espiritual aquela situação que ele fez sofrer antes e que agora experimenta na própria pele e não sente nada agradável. Porque o mal, meus amigos, não é bom para ninguém. Se as criaturas pensassem mais alto, se raciocinassem antes de fazer as coisas ruins neste mundo, elas freariam os seus ímpetos e não iriam querer mal ao seu semelhante. Mas quando o ser experimenta na própria pele, ele não esquece jamais. Toda vez que ele se depara
com situação semelhante, ele se lembrará, porque está guardado no seu acervo espiritual. Mas, inclusive, há aqueles que, mesmo passando pela lei de causa e efeito, e tendo esta lembrança no seu acervo espiritual, eles continuam fazendo as mesmas coisas que sofreram na própria carne. E isso, meus amigos, são os espíritos renitentes, aqueles que não querem aprender nem a lei de causa e efeito é capaz de perdurar o bem dentro deles. Essa situação não pode prevalecer para que o espírito possa caminhar neste mundo. Para caminhar neste mundo, tendo evolução espiritual, o espírito precisa mostrar que aprendeu a lição, que fez realmente a sua reforma íntima e que daquele erro ele não errará mais. E não é uma vez que ele vai ser experimentado para mostrar que aprendeu. Muitas vezes a lição se repetirá não para ele mostrar que já não tem mais aquele defeito, porque ele mesmo deseja gravar indelevelmente aquela situação que o fez perder tantas encarnações, que o fez sofrer tantas vezes seguidas, porque até que ele prove que já se livrou daquele erro, ele vai experimentar situações, mesmo que um pouco diferente, ou mais branda, ou até mais profunda, mas ele experimentará. Porque, meus amigos, elevar-se espiritualmente não é de uma hora para outra. Depende muito da vontade do espírito, da luz que ele deixou penetrar em si próprio. Porque, meus amigos, neste mundo há muitas criaturas que não deixam que a luz penetre nas suas consciências e as façam ampliar o seu raio de ação. Por isso, meus amigos,
A lei de causa e efeito é tão batida neste mundo, até o espírito chegar e, quando olhar uma situação igual e ele entender que ele já experimentou aquilo e ter aquele sentimento de compaixão para com o seu semelhante e de sentir na pele pelo outro, demanda tempo e muita experiência. Existem alguns espíritos neste mundo que não precisam vivenciar a dor de qualquer que seja a espécie para senti-la. E o que é isso, meus amigos? Espírito que já andou bastante neste mundo, já vivenciou muitas e muitas vezes aquelas situações difíceis, e quando ele vê o seu semelhante passar por aquilo, ele corre para socorrer o seu semelhante. Ele sente como se fosse nele mesmo a situação do outro. E isto não é para qualquer espírito, é para espíritos que já fizeram muitas encarnações e já entraram em um patamar diferente da maioria dos seres humanos. E, no entanto, eles vêm a este mundo para, sentindo a dor alheia, possam ajudar fisicamente o seu semelhante. Não há mais belo exemplo de amor ao próximo. Aquele que não está experimentando daquela situação ruim, mas sente pelo seu semelhante. Sente toda a dor que ele é capaz de sentir. Isto é muito belo e desejável. Por isso, meus amigos, procurem estudar bastante, porque cada estudo introjetado nos seus espíritos servem de avaliação espiritual para o seu semelhante. Afinal, todos são irmãos em essência. Todos procuram e querem as mesmas coisas, a evolução espiritual. Sem a evolução espiritual, não há caminhar. Há apenas marcar passo neste mundo. Por isso, estamos aqui a ensinar com as situações diversas que ocorrem neste mundo, para que todos possam pensar, raciocinar e fazer a sua reforma íntima para o bem do seu próprio espírito. E é com estas palavras amigas de elevação espiritual que deixo-vos a todos a minha irradiação superior. José
Esteves. Ao nosso José Esteves, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. aos mestres de luz, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. ao nosso presidente astral José do Patrocínio, elevamos, neste momento, os pensamentos aos amigos das dimensões de luz e, em sintonia com seus propósitos evolutivos, reverberamos amor e paz para todos os irmãos em essência que transitam neste mundo escola, envolvidos no longo processo de expansão da consciência e de aprimoramento espiritual. por determinação do nosso presidente astral José do Patrocínio, está encerrada a reunião.